Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Lance 442. Vamos levar até si para mais uma edição deste programa, onde vamos abordar os principais temas que marcam a atualidade desportiva nacional e internacional. Temos cá nos nossos estúdios já os habituais comentadores. Começamos este programa com a primeira peça muito bonita e boa notícia para o desporto moçambicano, inspirador até, tendo em conta que o moçambicano Reinildo Mandava conquistou na noite de ontem o título de campeão francês de futebol. Venceu a Ligue 1 em representação do Lille da França. Vamos ver essa peça. Lille champions of France for the first time since... É isso aí, Reinildo Mandava é campeão francês, é o primeiro moçambicano a vencer um título de grande nível de campeão naquela que é uma das 5 principais ligas que é disputada na Europa. É com esse tema que nós começamos. Tenho aqui já nos nossos estúdios a presença dos nossos habituais comentadores que vão então abordar esse tema. Boa noite, Lemos Formiga, aqui o habitual comentador neste nosso programa, e também tenho aqui a presença do Denofo Podumpunha. Ele também vai estar aqui conosco para analisarmos estes temas que nós escolhemos para hoje. Reinildo, campeão da França, um título de todo que devemos destacar esta conquista deste moçambicano. Portanto, boa noite, telespectadores. Portanto, eu penso que dignifica-nos, orgulha-nos todos. Não é todos os dias que um moçambicano ganha um campeonato europeu, aliás, ganha um campeonato num país europeu. Portanto, eu penso que o Reinildo Mandava estar de parabéns, e estamos de parabéns nós. Portanto, que é motivo de regozijo e temos de se vangloriar por isso. Para além do título de campeão francês, Reinildo conseguiu juntar a este título, passa a repetição, a distinção de melhor lateral no futebol francês. Boa noite a todos. É um título individual que soma, como bem disse, ao título coletivo, que também já era esperado, uma vez que o Reinildo sempre gostou da equipa da jornada da Ligue 1. Já vínhamos acostumando e fazer grandes exibições, mesmo quando esteve lesionado, mostrou esta garra, mostrou interesse em voltar e provar que poderia disputar algum lugar nesta competição de elite, digamos. Benoff toca num ponto muito interessante. Reinildo demonstrou capacidade de auto-superar, capacidade de chegar a vencer as adversidades. Recordo que Reinildo foi titular na primeira jornada, teve uma entrada infeliz, acabou sendo expulso, apanhou um amarelo, um vermelho, ficou 2, 3 jornadas, mas rapidamente recuperou a titularidade no Lille e quase que não perdeu essa titularidade até o final do campeonato. E esta capacidade, esta grande mensagem que podemos captar desta conquista do Reinildo, esta capacidade de se reinventar-se, capacidade de superar dificuldades, e sendo um atleta que não estava nas previsões de muitos estar a este nível num clube como o Lille, que também provou, com um grande treinador que tem a Bundesliga, atravessar este momento, de poder superar e provar a todos, ao mundo, que poderia constar deste 11 ideal desta competição e ser o melhor lateral esquerdo numa competição em que também constou dos 10 melhores jogadores africanos a jogar naquele país europeu. É preciso realçar esta capacidade. É um atleta que veio de baixo, passou da segunda divisão, partiu da Beira, passou da Liga Desportiva. É verdade que não teve espaço para mostrar esta sua capacidade, mas passou da segunda divisão em Portugal, e só depois disso é que começou a dar passos, chegar à Primeira Liga para depois transferir-se para a França, e ninguém acreditava que pudesse ser um atleta ser necessário ir ali no clube que estava a disputar em pé de igualdade com o PSG de renome, com jogadores como Di Maria e Neymar, e fazia grandes jogos diante desses atletas, e mesmo assim não se deixou intimidar, mostrou a sua garra, e o Jorginho vem de todos os lados, não é por acaso que se fala que ele vai para o Nápoles. Lemos, um rapaz que veio da Munhava, na Beira, no Chiveve, no Ferroviário da Beira, e passou pelo Mafra, por clubes de escalão secundário em Portugal, e hoje está no topo da Europa. Isto é inspirador para todos os futebolistas moçambicanos? Sim, essencialmente por isso. Eu penso que ele é um jovem, portanto, eu penso que isto, para falar da vantagem do futebol, é só por um vídeo onde, de facto, o Reinildo aparece.
Mas o futebol tem destas coisas importantes. Eu penso que é um motivo para nós entendermos que a prática do desporto e do futebol, neste caso em concreto, pode ser de facto uma forma de combate à pobreza. Eu costumo dizer isto numa perspectiva de que as pessoas às vezes olham para o desporto como algo recreativo meramente. Nós aqui, na nossa situação, é que muitas das vezes achamos que jogar futebol é meramente um ato de recreação. Mais do que isso, é uma lição que nos manda. Eu penso que nós podíamos perfeitamente. Eu não sei de facto quais são os critérios neste momento em relação à transferência do próprio Mandao. Deve ter passado por vários clubes e aqui acho que a equipe do Ferroviário da Beira pode ser que já não tenha tanta vantagem sobre a venda das futuras vendas de jogador. Mas eventualmente a Liga Desportiva de Maputo, que é o último clube em Moçambique, terá ganho algum dinheiro, mas ela já passou do Benfica, passou do Belenense. O Ferroviário da Beira continua a ganhar dinheiro pela venda do passe do Reinildo. No âmbito da formação. No âmbito da formação, há sempre lá 5% que estão reservados para a formação e que depois é dividido por todos os clubes no qual o jogador formou-se. Sim, portanto, Alfredo, eu queria me pegar a isso para... Ganhou, é uma taça, é um campeonato, mas mais do que isso nós temos que tirar lições. O que eu acho que temos que fazer, e sempre defendi esta teoria, era importante que nós em Moçambique tentássemos, porque nós não temos um campeonato, na verdade, que produz muito dinheiro ou que não seja tão tão rentável como está. Sim, atrativo. Podemos é que nos focalizar na formação dos jogadores. Exportá-los com alguma coragem e determinação. Porque podemos é ganhar muito dinheiro. Portanto, aqui é preciso ir buscar exemplos muito concretos e pôr a dúvida o que é efetivamente ganhar com a venda do Reinildo. Eu vou lembrar uma que foi dito aí há pouco tempo que o próprio Eusébio, da altura que saiu do Sporting para Portugal ou para Benfica, o Machaquena nessa altura ganhou dinheiro e quase que uma parte da construção do pavilhão do Machaquena foi à custa disso. O que é que está-se a fazer com o dinheiro da venda, por exemplo, do Reinildo? Posso estar a tocar aqui assuntos um pouco fora do contexto, vamos lá falar da festa, mas eu penso que temos que fazer da festa momentos de aprendizado. Portanto, é isto que eu defendo. Vamos vender mais, com alguma qualidade, com algum critério, vamos pesquisar mais, vamos investir mais. Por via disso, pode tentar tirar vantagem. Portanto, a bandeira de Moçambique está a circular em todos os quadrantes do mundo, porque o Reinildo aparece numa festa de campeão francês. Portanto, eu penso que, e até porque, contrariamente aos outros atletas, quase que ninguém usa da bandeira para demonstrar tanto a festa. Portanto, Moçambique teve o privilégio e penso que temos que capitalizar isso neste sentido. Muito bem, vamos então capitalizar esta conquista de Reinildo Mandava como campeão no futebol francês. Dizer que em França também já tivemos Michel Citoy a ganhar a taça de França, mas não tem a mesma dimensão. Campeão é sempre campeão e junta-se então... Michel juntou-se a esta festa parabenizando ao Reinildo por esta conquista. Quem também venceu o seu primeiro jogo no Campeonato Africano foi a Seleção de Futebol de Praia. Vamos olhar um pouco para o resumo desse jogo. Esta foi uma estreia promissora do Combinado Nacional de Futebol de Praia, que conseguiu a primeira vitória para o futebol nacional num Campeonato Africano das Nações da categoria. Na partida deste domingo, Nelson foi o melhor marcador ao apontar 4 golos, numa partida que também contou com os golos de Rachid e Fadil para a turma orientada por Abneiro Saka. Ao segundo minuto do jogo, Moçambique já estava a vencer por uma bola sem resposta, contente de Nelson, que deixava sua marca como o primeiro jogador moçambicano a abrir o marcador num campeonato africano de futebol de praia. Por sua vez, a seleção egípcia lutou para chegar ao empate a uma bola por Hassan Assam, resultado que terminou o primeiro período. No segundo período de jogo, com ambas equipas a darem cada uma o seu melhor, o Egito adiantou-se para 2-1 por Ahmed, mas a reação moçambicana foi rápida, com Nelson e Rachid a carimbarem a vantagem para 3-2. No último período, Rachid, Nelson e Fadil elevaram para 7-2 a vantagem, contrariando os golos de Hassan e Ahmed do lado egípcio. O quarto final fixou-se em 7-5 para a história do futebol e desporto moçambicano. Recorde-se que a Seleção Nacional de Futebol de Praia fez um estágio de 10 dias na Praia do Nazaré, em Lisboa, capital de Portugal.
Muito bem. Muito bem, então aí ficou este registro de uma vitória primeiríssima de um futebol moçambicano num campeonato africano. Vou dizer que Moçambique já participou em vários campeonatos africanos de futebol. Futebol propriamente dito, nunca havia ganho e teve que ser o futebol de praia a chegar à primeira vitória. Rapidamente um comentário a esta vitória. Ainda estamos na fase inicial deste campeonato. Sim, não, dignifica-nos também. Penso que estamos com alguma sorte, mas mais do que isso, parece-me que a partir daquela vitória que nós tivemos cá no apuramento, eu penso que é um trabalho que está sendo feito. Sim, um estágio em Portugal também ajudou muito. O estágio em Portugal mostra isso, há aqui uma espécie de um investimento. Eu penso que tudo que é prática desportiva dignifica o país, engrandece aquilo que é a imagem do próprio país fora, é para apostar. Portanto, é com alguma satisfação que eu vejo isto e como qualquer moçambicano regozija-se com isso. A primeira vitória acabou caindo para Moçambique neste campeonato de futebol de praia, numa altura em que não se contava muito, tendo em conta que há quase 2 anos que não se compete nesta modalidade aqui internamente. Bom, ter pessoas certas aliado à competência e trabalho. Acho que esses 3 fatores resultaram neste trabalho que estamos aqui a verificar. Temos estado a verificar um grande movimento ao nível, principalmente da cidade de Maputo, desta Copa de Futebol de Praia. Entretanto, porque pela sua natureza não é uma atividade profissional, são atletas, muitos que vêm de futebol, digamos, futebol 11, e vão se aliar aos fins de semana, aos seus momentos de lazer, momentos de defesa, para se juntar aos outros atletas para poderem participar destas competições que geralmente acontecem ao fim do ano, quando as principais competições programadas pela Federação Moçambicana de Futebol, tanto como a Liga Moçambicana, acabam tendo essa visibilidade. E temos um técnico chamado Abneiro, que já vem treinando com uma equipa chamada Vulcano, que vem participando desta competição e conhece grande parte desses atletas. Vê-se que há alguns atletas com uma idade um pouco mais avançada, mas essa experiência que aliada a outros atletas jovens, dão esta garantia de poder termos uma equipa, uma seleção um pouco mais coesa. Este estágio também que tivemos em Portugal deu um pouco mais de segurança a esta equipa. Víamos as intervenções dos atletas, do treinador. É claro que um pouco preocupado porque não conseguia concretizar mais de 50% das possibilidades do ataque que a equipa produzia e, em contrapartida, também sofria muitos golos, mas jogo a jogo, nos primeiros 2 jogos já conseguiu melhorar esse aspecto de movimentação, de posicionamento dos atletas e o resultado está aí à vista. Vamos celebrar cada conquista, vamos celebrar cada vitória e vamos ver até que ponto a seleção pode nos levar. Muito bem, vamos ver até onde esta seleção vai chegar. A dizer que Moçambique vai acolher o campeonato africano nesta modalidade de futebol de praia em 2022 e Vilanculo, a cidade turística, será o ponto onde vão convergir as 8 melhores seleções de África nesta modalidade. Vamos prosseguir e para o primeiro tema de grande destaque aqui no nosso programa, que é a qualificação do Ferroviário de Maputo para os quartos de final da Basketball Africa League. E o Ferroviário de Maputo chegou a 2 vitórias, a última das quais foi diante do GS Petroleus da Argélia. Vamos ver o resumo dessa partida. Rattles the ring, comes back out, and it is Ferroviário with the Ivorian Barrow. Esta é uma qualificação surpreendente para o representante moçambicano, tendo em conta que foi para esta prova sem ritmo competitivo, uma vez que foram interrompidas as provas devido à pandemia da Covid-19. Depois de ganhar o AS Douanes do Senegal na jornada anterior, os pupilos de Milagre Macoma entraram confiantes diante do GS Petroleus, que não fez a sua partida da segunda jornada com o Zamalek, devido a questões ligadas ao protocolo sanitário relacionado com a pandemia da Covid-19. Mais frescos fisicamente, os argelinos entraram melhor, mas rapidamente o Ferroviário assumiu o controle do jogo, terminando o primeiro quarto com o resultado de 17-22 a seu favor. Os locomotivas não largaram o comando da marcha do marcador, fazendo um parcial de 18-25 no segundo quarto, terminando a primeira parte com o resultado de 35-47.
No terceiro período, Milagre Macome continuou a orientar os pupilos para explorarem o excesso de faltas que eram cometidas pelos argelinos, o que levou aos jogadores várias vezes para a linha dos lances livres. Paulatinamente, o Ferroviário de Maputo foi construindo a sua vantagem e chegou ao final de 30 minutos de jogo, com o marcador a assinalar 54-69. Nos últimos 10 minutos, o treinador da turma moçambicana deu mais minutos aos seus jogadores do banco de suplentes, o que foi aproveitado pelos argelinos, que conseguiram fazer um parcial de 19-17, mas acabou por ser insuficiente para reverter o resultado final, que acabou por ser a vitória do Ferroviário de Maputo por 73-86. Agora, o Ferroviário de Maputo aguarda pelo desfecho dos restantes jogos para saber qual será o seu adversário nos quartos de final. Muito bem, então está aí o Ferroviário de Maputo apurado para os quartos de final. Falta conhecer o seu adversário nesta etapa do mata-mata. Um adversário que será ainda conhecido nesta noite, porquanto falta um jogo por terminar nesta primeira fase. O jogo vai colocar frente a frente a turma do Zamalek do Egito e o GS Petróleos. O Zamalek já está apurado também para os quartos de final. Falta conhecer qual é que será o coeficiente final para definir-se então o emparelhamento de jogos nesta Basketball Africa League. Estivemos aqui na semana passada a falar da prestação do Ferroviário. Havia perdido no primeiro jogo, depois surpreendeu-nos com essas duas vitórias. Que comentário a fazer? Bom, eu fico com a percepção de que até podíamos ter vencido o primeiro jogo. É verdade que a ausência do poste de Baru acabou influenciando também em termos de posicionamento da mobilidade desta equipa de Ferroviário. Temos, claro que, dois postos de referência, falo de Inelcio Shir e de Custódio Machado, mas creio que a única mais-valia que tínhamos, de facto, era de Custódio Machado, mas é um atleta muito mais de opções defensivas. O Inelcio, apesar de ter uma boa altura, ter uma boa impulsão, ainda tem algumas dificuldades de posicionamento e tem cometido muitas faltas. Praticamente que não faz um jogo inteiro sem chegar ao limite de faltas, e sendo um atleta ainda nos seus primeiros anos de jogos internacionais, tanto ao nível de seleção quanto ao nível de clubes, esta pouca segurança que ele tinha em algum momento não lhe dava essa legitimidade de poder ser um pouco mais explosivo. Notava-se vontade, mas havia limitações técnicas. Com esta mais-valia, a partir do segundo jogo, notamos um Ferroviário muito mais seguro e com melhor circulação de bola, melhor entrosamento, inclusive os bloqueios aconteciam com mais frequência e não ficávamos apenas dependentes do Álvaro Maza, que praticamente liderou a equipa, tem liderado a equipa, mas já temos cerca de 3, 4 individualidades que fazem seu jogo e está aí o Baggio também a ganhar confiança, temos atletas a se evidenciar nesta competição e a partir deste momento, quem pensasse que o Ferroviário de Maputo era um outsider já começa a colocar como uma das equipas favoritas para esta competição. Não quero, por isso, colocar pressão a este clube, porque não tem nada a provar a ninguém, já conseguiu aquilo que considerava o seu primeiro objetivo, que era a transição aos quartos de final, mas há neste momento que defender, não basta só limitar-se a esta transição, é preciso fazer mais e é possível, avaliando por aquilo que temos visto das outras equipas, nota-se que a partir deste momento quase todas elas apresentam um nível equilibrado. Lemos, onde é que está a maior valia deste Ferroviário que consegue chegar aos quartos de final, surpreendentemente, tendo em conta que o basquetebol aqui internamente está parado por conta da pandemia da Covid-19? Bom, dando uma resposta sempre seria a inclusão de outros jogadores com outra qualidade, mas comparando aquilo que nós falámos aqui em relação ao primeiro jogo, aquilo que pareceu-me é que, de facto, com este jogador, o poste, portanto, que é a posição 5, sim, portanto, foi a grande diferença, portanto, ele faz 24, 25 pontos deste jogo, que eu penso que nos dois jogos já aparece com duplos, então... principalmente neste último, portanto, ele faz 1/3 dos pontos da equipe. Então, quando tens um jogador desse, dificilmente perdes o jogo. Portanto, eu penso que, afinal de contas, tinha este jogador que faz toda a diferença. Mas eu penso que ainda é cedo. Portanto, vamos passar para outra fase, que é os quartos de final, onde, na verdade, vai haver um rigor. As equipes já se vão conhecer melhor. Há um estudo pormenor. Portanto, o basquete tem esta componente de estudo prévio. Portanto, quase que ninguém surpreende ninguém. Portanto, aqui o que houve é que a falta deste jogador para o primeiro jogo
terá influenciado, portanto, e condicionado um tanto quanto aquilo que Até porque, bem dizia o Lemos, a posição 5 é uma das que o basquetebol moçambicano tem demonstrado muitas dificuldades. Nós não temos nenhuma capacidade para suprir isto e este jogo, quase que me atrevo a pensar que eventualmente esta equipe do GSP tenha pensado que o Moçambique continuava com a mesma facilidade que teve no primeiro jogo. E quando assim é, eu penso que não teve hipótese. O Moçambique ganhou os 2 jogos com uma diferença, qualquer uma delas, muito à vontade. Estamos a falar de 15, 20 pontos, 15, 16 pontos. Eu penso que nós temos que nos concentrar. E agora a questão que se coloca é até onde chegará este Ferroviário? Até onde pode ir este Ferroviário? Eu penso que há outros adversários. É preciso. Nós podemos disputar o jogo, vai depender muito deste jogo de quartos de final. Porque se ganharmos, vamos às meias finais, vamos. Aí já o céu é o limite. É o limite. Se conseguirmos ir às meias finais, eu penso que nós já teremos. Teremos que assumir que a participação do Ferroviário foi uma grande vantagem, uma grande vitória, se é que se pode dizer. Porque eu estou mais preocupado para olhar isto de uma perspectiva mais estrutural. O que é que depois vai acontecer depois desta competição? Porque nota-se que mesmo nós, esta equipe do Ferroviário, pode ser que não represente aquilo que é o nível competitivo de basquete em Moçambique. Mas isto também é um outro detalhe. Portanto, isto não seja não podemos nos preocupar como se isso fosse uma coisa negativa. Pelo contrário, alguns jogadores que mesmo não façam parte da equipe principal vão ter que trazer mais alguma qualidade. É alta competição, aquilo é quase profissional. É profissional, é a primeira liga profissional. Os critérios todos que estão a ser colocados ali são profissionais, ao mais alto nível. Sim. Portanto, eu penso que quem fala de que estaremos aqui perante esta competição africana é capaz de entrar para a terceira ou quarta competição mais importante do mundo, tirando a NBA e, portanto, até pelo conceito que ela tem, eu penso que nós temos que capitalizar com o Moçambique. Portanto, vamos ver como é que nós vamos participar nas próximas vezes. Neste caso em concreto, se começarmos bem, vamos entrar definitivamente no mapa do basquete africano como uma das melhores equipes. Temos Angola, é verdade, está com o Petro, eu não sei qual é o nível do Petro, não parece que esteja por aí além, porque o Petro o basquete angolano tem sempre aquela questão de que não, somos do topo africano, muitas vezes não tiveram rigor na preparação para esta competição. Portanto, a pandemia é um elemento que tem que gradualmente ser descurado como a razão principal das equipes não estarem no alto nível. Muito bem, vamos para fechar esse tema. De novo, onde o Ferroviário vai chegar nesta competição, tendo em conta o nível dos outros adversários que temos aqui pela frente? Bom, é difícil responder esta questão, mas o Ferroviário tem algo que joga a seu favor. Está uma equipa destemida, está uma equipa que tenta fazer cada vez mais. Alguns atletas que não somavam minutos nos primeiros jogos já têm um pouco mais de minutos. Isso também pode dar alguma garantia de se libertarem mais nos próximos jogos. Eu acredito que, sem colocar nenhuma pressão, essa equipa poderá superar essa etapa, poderá jogar de peito aberto com seus adversários e deve simplesmente continuar a fazer seu jogo, implementar sempre o jogo coletivo, porque sempre vai se dar bem. Tem atletas com capacidades técnicas individuais, mas também que essas capacidades técnicas individuais devem estar ao serviço da coletividade, porque se não for assim, vamos ter situações do primeiro jogo em que tínhamos o Dimar, tínhamos o Cabongo a tentarem resolver o jogo individualmente, mas tinham à sua disposição atletas com forte capacidade de tiro exterior e que não eram aproveitados. Se for assim, vamos mesmo dizer adeus a esta competição. Perspectiva-se uma eliminatória, um quartos final com o Patriots do Ruanda. Se for esse adversário, o que é que achas que poderá ser a prestação do Ferroviário? Sinceramente falando, depois de ter avaliado os reforços que o Ferroviário foi buscar, no primeiro jogo tínhamos pouca informação, quase todas as equipas tinham pouca informação das reais capacidades desses atletas, porque tivemos uma fase pandémica, ou que ainda estamos a atravessar. Então os jogadores foram avaliados em função das suas reais capacidades antes desta pandemia. É claro que o Ferroviário teve um modelo que lhe permitiu selecionar 10 atletas em função da sua disponibilidade, das suas capacidades técnicas. Ao aproximar desta competição, iam buscando os que melhor nível se apresentavam. E nessa perspectiva, foi buscar esses que eu acho que foram muito bem selecionados, mas neste momento, na altura do início da competição, pouco se sabia em termos reais o que esses atletas podiam trazer. Trazendo esta capacidade, mostrando em campo que já podem, concorrem para os melhores atletas da competição, eu acredito que o Ferroviário pode pensar mais além e não duvido que possa fazer melhor nesta competição. Muito bem, vamos ver qual é que será a prestação do Ferroviário de Maputo nesta competição, uma competição de nível profissional que está a decorrer na capital do Ruanda, Kigali, e que está a ser organizada pela
que a Liga de Basquetebol Norte-Americana, a NBA, em parceria com a FIBA, está a trazer um outro conceito para o basquetebol africano e está nesta primeira etapa, nesta primeira edição, a trazer bons resultados pelo aquilo que temos dado a acompanhar. Vamos prosseguir neste programa e agora vamos ao Moçambola 2021, que rodou neste fim de semana a sua 7ª jornada, uma jornada com alguns resultados interessantes. Começamos então por ver o resumo do jogo Desportivo Maputo, Teste África de Chimoio, ganho pelo Desportivo Maputo por 2-1, num jogo que teve 3 grandes penalidades. A sua atenção. Foi em casa emprestada, o campo da Farim, que os alvinegros receberam o Teste África de Chimoio. As duas equipas tinham o mesmo objetivo, chegar aos 3 pontos para saírem do sufoco na tabela classificativa. Ainda no início do jogo, os fabris do Planalto de Chimoio mostraram que vieram a Maputo à busca de resultados positivos, mas desperdiçaram uma clara oportunidade de inaugurar o marcador com a bola a ser devolvida pelo travessão da baliza de Vítor. Decorridos 35 minutos, foi o Desportivo Maputo que destacou-se, criando situações ofensivas que culminaram com um penalti. Coube ao atacante Henriques cobrar o castigo máximo e colocou a bola no fundo da baliza defendida por Pedro. Os fabris não baixaram a guarda, continuaram à procura do golo, mas que não chegava, terminando a primeira parte com a magra vantagem alvinegra. Na etapa complementar, o Teste África de Chimoio apareceu diferente em campo, graças às mexidas efetuadas pelo treinador Custódio Parruque, mas nem com isso conseguiram chegar ao empate. No decorrer do minuto 12, nova grande penalidade favorável ao Desportivo, mas uma vez Henriques foi chamado a cobrar e converteu em golo, o segundo na partida e 6º na sua conta pessoal no Moçambola. Os fabris não desistiram do jogo e foram à procura do golo e ganharam uma grande penalidade quando Gerson joga a bola com a mão na grande área. Samito foi o autor da cobrança e reduziu a desvantagem para o Teste África do Chimoio, colocando o resultado em 2-1. Instantes depois, terminava a partida, na qual as duas equipas mostraram um jogo vivo e animado, com o Desportivo Maputo a sair com a sua primeira vitória na prova. E em Tete houve um jogo de cartaz do Moçambola. 2 campeões estiveram frente a frente, o campeão e o vice-campeão de 2019, e acabou vencendo o vice-campeão e vencedor da Taça de Moçambique, o União Desportiva de Songo, que derrotou o Costa do Sol por 1-0 com o golo de Lauking. Vamos ver o resumo desse jogo e a reação dos 2 treinadores. A União Desportiva de Songo recebeu a Costa do Sol depois de 2 resultados negativos. A goleada por 4-1 sofrida em sua casa, imposta pelo líder Black Bulls, o que precipitou a saída de Nasir Armando, e o empate com o Teste África do Chimoio. Daí que precisava urgentemente de reverter a tendência destes resultados menos conseguidos. Perante um Costa do Sol, que também precisava de vencer para espantar a crise de resultados, os donos da casa tudo fizeram para chegar ao golo, mas o nulo foi o resultado ao intervalo. Na segunda parte, valeu o golo de Lau King, apontado à passagem do minuto 68, com o atacante a marcar o seu 5º tento no Moçambola 2021, para o gado de Carlos Manuel, que via assim a possibilidade de conquistar o 4º ponto enquanto treinador interino da União Desportiva de Songo. Com a vitória, a União Desportiva de Songo passou a somar 12 pontos, enquanto que o Costa do Sol mantém os 7 pontos, continuando próximo da linha da despromoção. Sim, eu faço uma análise positiva do jogo, porque, conforme vocês viram, a nossa equipa foi a que teve o maior domínio do jogo, sobretudo na primeira parte, onde criou inúmeras oportunidades de golo. Na segunda parte fizemos uma ligeira quebra, mas ainda assim conseguimos ter o controle do jogo, conseguimos fazer um golo
controlamos todas as investidas do adversário do ponto de vista ofensivo. A nossa equipa esteve bem, quer no aspecto defensivo. Ofensivamente também esteve bem. Conseguimos hoje aliar aquilo que é boa exibição e vitória. Era o que mais interessava para nós, a vitória, mas hoje conseguimos ter a vitória e uma boa exibição. Isto vai servir de alento para as próximas jornadas, porque vínhamos de resultados menos conseguidos e, sob o ponto de vista psicológico, isto começava a abalar um bocadinho aqui. Com esta vitória, penso que já teremos uma lufada de ar para continuarmos a trabalhar rumo àquilo que são os nossos objetivos aqui na ODS, que é a conquista do título. Estão de parabéns os rapazes, vamos continuar a trabalhar, não ganhamos nada ainda, simplesmente é uma vitória importante para nós, porque vínhamos de uma situação incómoda e agora vamos preparar o jogo contra o Lixinga, de forma que a gente vá lá e consiga trazer um bom resultado. Bom, acho que é muito doloroso, o jeito que jogamos, acho que perceberam também. O Songo não fez assim tanto para ganhar o jogo, mas acho que o único lance que a nossa defensiva falhou, aproveitaram muito bem e ganharam. Vamos continuar a trabalhar. E daqui para frente, Duravante? Bom, daqui para frente é o que estamos a fazer sempre, estamos a trabalhar. Acho que cada jornada sempre temos tido falhos na zona defensiva e geralmente estamos a trabalhar para que não volte a acontecer. O que falhou? Bom, acho que falhou um bocadinho, quase foi na grande área, ali já oficialmente não se defende a bola, claro, é o homem a homem. Largaram lá o King, apareceu muito bem a finalizar, claro, e fomos infelizes a defender. Aí está, o campeão caiu no Songo, perdeu diante da União Desportiva Local, 1-0, golo de Lau King, suficiente para os hidroelétricos continuarem a somar 3 pontos, aliás, voltarem a somar 3 pontos. Que leitura a fazer desta derrota de Costa do Sol, vitória da União Desportiva de Songo? Bom, eu penso que temos problemas, portanto, no Costa do Sol, isto é evidente. É verdade que já começam a soar alarmes no sentido de questionarem, de facto, a legitimidade e a capacidade do próprio Arthur Comboio na competição, portanto, como treinador do Costa do Sol. O que eu acho é cedo, nós estamos a entrar agora para a 7ª jornada, penso que é muito cedo para avaliar um trabalho. Agora, obviamente que o próprio Costa do Sol, neste momento, está-se a portar como uma equipe pequena. Está em 12º, 11º, penso. 10º lugar. 10º lugar. Vamos ver dentro de instância na tabela classificativa. A classificação, o que é muito pouco para uma equipe que quer revalidar o título. E o Arthur Comboio precisa perceber que ele terá que buscar dos jogadores algum elemento que eu penso que está a falhar. E próprios jogadores também precisam perceber que eles têm que ajudar o treinador. Portanto, aqui um ciclo que se tem que criar e que neste momento penso que não há uma comunicação, não está a haver uma empatia, não está a haver ali uma comunicação, porque os jogadores têm que morrer pelo treinador e em engenharia desportiva. E isto está a falhar e penso que não estou a ver 2, 3 jornadas a continuar a não ganhar. E isto não se complicar no todo. Portanto, o próprio treinador também perde confiança nos próprios atletas e em ele mesmo próprio. Portanto, aqui e a União Desportiva de Songo ganhou depois de muitas jornadas sem ganhar? Sim, portanto, catapultou-se. Penso que a equipe do Songo é um candidato ao título, portanto, e disso ninguém pode ter dúvida. E o Costa do Sol também é, mas o Costa do Sol não pode perder mais pontos. Perdendo mais pontos vai perder claramente a possibilidade, o querer e a garra de poder revalidar o título, o que seria muita pena para o próprio Costa do Sol. Mas eu penso que mais à frente vamos falar de outros interlocutores, outros atores que eu penso que vamos ouvir aqui a opinião do Denof em relação a este jogo e também em relação ao jogo desportivo de Teste África, 2 aflitos, ganhou o Desportivo Maputo. Eu acho que até eu posso fazer uma ponte entre esses 3 clubes. O Desportivo conseguiu, o Desportivo e a União Desportiva de Songo conseguiram aquilo que o Costa do Sol está a precisar que ainda não conseguiu, que é regressar rapidamente às vitórias. O Costa do Sol está a precisar vencer para ganhar confiança, não necessariamente para avaliar a capacidade do treinador, mas simplesmente para ganhar confiança, e essa confiança que vai dar liberdade ao que o Lemos estava muito bem a dizer, que é a capacidade dos jogadores unir, darem a vida pelo treinador, vice-versa. O Costa do Sol assume esta etapa do seu este momento por culpa própria. Porque o Costa do Sol investiu demasiadamente nas últimas 2 épocas, tanto no nível de infraestruturas quanto no nível técnico, a aquisição dos jogadores, mas também deixou algumas peças saírem do clube. Nesta movimentação, o Sol devia ter se preparado igualmente para repor, por exemplo, do Evangás e o Chauas. Então são atletas que davam alguma dinâmica, mobilidade a este Costa do Sol, que investiu
vendendo-nos a ideia de que queria atacar lugares cimeiros ao nível do continente africano e o que tem se mostrado neste regresso ao Moçambola é uma equipa mediana que não tem justificado a sua dimensão e a sua capacidade. Neste momento, de todos os grandes, a exceção do desportivo que foi perdendo este estatuto, não do ponto de vista histórico, mas do ponto de vista daquilo que tem demonstrado nos últimos anos, é o Costa do Sol tem sido o clube que tem demonstrado pouca capacidade de mostrar estatuto de um grande do campeonato moçambicano. Quanto ao desportivo, não tem exibido não tem se exibido em grandes níveis, mas pelo menos conseguiu alguma coisa importante, que é atingir a sua primeira vitória nesta prova, o que pode galvanizar tanto ao recém-chegado Satar Salvado, tanto com estes jovens atletas que buscam seu espaço, logicamente, para ganharem outros voos neste Moçambola. Muito bem, vamos passar adiante, vamos ver o resumo do jogo Ferroviário de Maputo 1, Ferroviário de Lixinga também 1. A Liga Desportiva de Maputo recebeu o Ferroviário de Nampula, ainda dorida pela derrota da jornada anterior, diante do outro representante da província nortenha de Nampula, o Ferroviário de Nacala, que não estava nas contas da equipa de Hanhane. A formação de Dário Monteiro entrou com os olhos postos no ataque, criando alguns calafrios junto à baliza dos Locomotivas de Nampula, mas os atacantes não conseguiam concluir com perfeição as oportunidades que tiveram nos pés. O triunfo da turma da casa começou a ser desenhado logo cedo, pois, aos 8 minutos, Cabini apareceu em posição privilegiada para concluir um ataque com êxito, rematando para o fundo das redes dos visitantes. Num jogo de único sentido, a defensiva de Ferroviário de Nampula enfrentou grandes dificuldades para travar o ataque da Liga. E aos 26 minutos, Estevão foi derrubado quando se preparava para visar a baliza contrária e o árbitro não hesitou em assinalar para a marca de grande penalidade. Na cobrança, Eládio não titubeou e bateu ao guarda-redes Locomotiva, marcando o segundo golo para a equipa da casa, que chegava tranquilamente a uma vantagem merecida fruto do seu jogo ofensivo. Ainda na primeira parte, a Liga poderia ter ampliado a sua vantagem, mas numas situações os atacantes erraram no alvo. Noutras situações foi o guarda-redes Chavito a negar o golo à turma da casa. Daí que as duas equipas recolheram o intervalo com o 2-0 favorável à turma de Dário Monteiro. Na segunda parte, a Liga voltou a entrar melhor e, fruto disso, chegou ao terceiro golo, aos 47 minutos, numa excelente finalização de Dilson, que não deu hipóteses ao guarda-redes Chavito, que foi recolher a bola no fundo das suas redes pela terceira vez. O Ferroviário de Nampula procurou dar resposta a esta vantagem da Liga Desportiva, mas não teve arte para construir jogadas de ataque que pudessem levar perigo à baliza dos anfitriões, que asseguraram a vantagem até ao apito final da contenda. Entrou a peça Liga Desportiva de Maputo 3, Ferroviário de Nampula 0. E agora sim, vamos ver o resumo de jogo Ferroviário de Maputo 1, Ferroviário de Lixinga 0. Em jogo que abriu a 7ª ronda do Campeonato Nacional de Futebol, o favoritismo recaía para o Ferroviário de Maputo, que entrou motivado depois de ganhar ao Costa do Sol por 2-1. Mas os Locomotivas de Lixinga também estavam com o moral em alta, pois também estavam mais próximos do topo da tabela classificativa. Coube a turma da capital do país o maior pendor ofensivo ao longo da primeira parte do encontro, mas os pupilos de Daoud Razak encontraram pronta resposta da defensiva da equipa forasteira. Quando todo mundo acreditava que o nulo acabaria por ser o resultado final da primeira parte, eis que surge o golo inaugural, num lance em que o Tununo apareceu na ilharga, mas acabou sendo Atanásio a marcar na sua própria baliza. Estavam jogados 44 minutos,
e pouco depois, Celso Salvação mandou as duas equipas para o descanso. No reatar, foi a equipa orientada por Antoninho Muxanga a aparecer em destaque. Os Locomotivas de Lixinga tudo fizeram para chegar ao gol de igualdade, mas faltou uma melhor organização defensiva para bater a baliza defendida por Hernani. Aí está então mais 2 jogos que vimos aqui nos resumos, muitos golos no Liga Desportiva Ferroviário de Nampula e 1 golo no Ferroviário de Maputo, Ferroviário de Lixinga. Este Ferroviário continua a somar pontos e a aproximar-se cada vez mais da liderança desta competição. Sim, portanto, há aqui 2, 3 equipes que estão claramente a posicionarem-se assumidamente como candidatos ao título. É o Ferroviário de Maputo, o Ferroviário da Beira e o Black Bulls, portanto, que penso que têm condições, mais do que condições estruturais e materiais, são equipes que têm jogadores, quanto a mim, com outro nível. Portanto, a questão dos treinadores é outra questão que podemos discutir em função daquilo que é a dinâmica do campeonato. Portanto, aquilo que me parece a mim é que normalmente as equipes organizam-se, criam condições para trabalhar, e quando as vitórias surgem, os treinadores também ganham outro alento, outro tempo. Neste caso em concreto, penso que a equipe do Ferroviário de Maputo, que já o tinha visto no jogo contra a Costa do Sol, tivemos a oportunidade de assistir, pareceu-me ser uma equipe extremamente portanto, agressivo no último terço. Portanto, tem jogadores, fez contratações ali de grande valia, e penso que isso lhe pode dar alguma qualidade para disputar o campeonato até o fim na condição. Portanto, estamos a falar de equipes que, mesmo sem ganhar o campeonato, disputam até o fim, porque isto para mim é conta. Portanto, e normalmente um campeonato tem 2, 3 equipes que disputam com algum vigor, portanto, a pole position, portanto, aquela que é a fase do como é que nós chamaríamos, portanto, do topo do campeonato, os 3 melhores. Eu penso que o Ferroviário de Maputo, se continuar assim neste desempenho, vai ser claramente um dos candidatos. E essa Liga Desportiva de Maputo que ganhou golos bem vistosos? Bom, eu vi, portanto, tive a oportunidade de ver o jogo. Penso que o Ferroviário a Liga Desportiva jogou com o Ferroviário de Nampula, que é uma equipe extremamente aflita, e até diria um pouco ingênua. Portanto, é uma equipe que até joga bem. O Ferroviário de Nampula joga um bom futebol, portanto, o passe no pé, mas parece que é uma equipe muito, muito ingênua, do ponto de vista de que não é perspicaz. Mesmo assim, houve um equilíbrio no jogo e a Liga foi muito, muito eficaz. Das poucas vezes que foi à zona de concretização, marcou o golo. Eu percebo, e o Dário sabe disso, portanto, esta é uma equipe de futuro, não é uma equipe a disputar o campeonato. Mal seria se esta equipe tivesse condições de disputar o campeonato comparativamente dos demais. Portanto, não me parece que tenha ali matéria-prima suficiente para disputar o campeonato de igual. Há um trabalho que está sendo feito, obviamente, a equipe melhorou, mas não tem referências. Não tem referências. Muito bem, Denoff, como é que olhas para estes 2 jogos que passamos aqui? O desempenho do Ferroviário de Maputo, que somou o 15º ponto, e esta Liga também somou o 10º ponto. O Ferroviário de Maputo é o crônico candidato à conquista deste Moçambola. Desta parte esperava um pouco mais deste Ferroviário de Maputo, mas é preciso dizer que esse Ferroviário de Lixinga tem surpreendido pela positiva. Para uma equipa que é recém-chegada ao Moçambola, apresentar esse tipo de dificuldades, chegar ao estado da Machava e poder impor enorme dificuldade a Ferroviário. O gol do Ferroviário de Maputo chega a partir de um autogol. Significa que o Ferroviário de Maputo não fez muito para merecer esta vitória, que poderia ser muito mais gorda, jogando em casa e com o estatuto que tem diante do Ferroviário de Lixinga. Mas acredito que o Ferroviário tem estado a fazer o seu campeonato, e com a capacidade, a estrutura que tem, eu acredito que nas próximas jornadas poderá evidenciar-se muito mais do que tem sido neste momento ao nível da tabela classificativa. É só ver que o Ferroviário de Maputo, a par da Black Bulls, são as únicas equipes que ainda não somaram derrotas nessa competição. Isso significa muita coisa para aquilo que são as ambições desta coletividade, ao nível da disputa deste Moçambola, e nas próximas jornadas podemos ver o gráfico cada vez mais a se definir. Quanto à Liga Desportiva, o nível de investimento tem feito no Sul
nestes últimos anos, prova também aquilo que provavelmente a Liga quer atingir. Nos anos anteriores, a Liga Desportiva vinha jogava de peito aberto este campeonato, mas agora vem com um discurso um pouco mais comedido, a dar a entender que está preocupado com a formação, está preocupado em formar melhor para vender melhor. O Ferroviário, a Liga Desportiva, tem estado a fazer isto e chega a dar manter como uma espécie de um bónus, de um prémio por aquilo que fez a Associação Sub-20 de Moçambique de Futebol, e lá também tem alguns atletas que fizeram parte desta coletividade. O que quer dizer que pode ser uma estratégia bem conseguida por parte da Liga Desportiva em função das características, em função daquilo que almeja atingir nesta etapa da sua existência. E jogou diante de um Ferroviário de Nampula que já conquistou o Moçambola, mas nestes últimos anos tem passado por maus bocados, e se não desce divisão, não é pela competência, mas também pelo que os outros clubes poucos fazem. Muito bem, vamos para a tabela de resultados nesta 7ª jornada do Moçambola, uma 7ª jornada na qual o líder Black Bulls conseguiu chegar a uma vitória interessante no campo de Ferroviário de Nacala. Foi então esse resultado do Ferroviário de Nacala 0 e Black Bulls 3. Mas temos ali o Desportivo Maputo 2, Teste África de Chimoio 1, União Desportiva de Songo 1, Costa do Sol 0, a Associação Desportiva de Vilanculo 0, Incomato Chinavane 0, Ferroviário de Nacala 0, Black Bulls 3, Ferroviário de Maputo 1, Ferroviário de Lixinga 0, Liga Desportiva de Maputo 3, Ferroviário de Nampula 0 e Machete de Mocuba 0 e Ferroviário da Beira 1. Na classificação temos Black Bulls, que continua líder isolada sem pontos perdidos, em 7 jornadas ganhou 19 pontos, e é seguida pelo Ferroviário da Beira, que só perdeu um jogo nesta competição, por isso tem 18 pontos. Ferroviário de Maputo aparece lá na 3ª posição com 15, com 13 pontos está a Associação Desportiva de Vilanculos, na 5ª posição está a União Desportiva de Songo, na 6ª Liga Desportiva de Maputo e Incomato Chinavana, ambos com 10 pontos, Ferroviário de Lixinga na 8ª posição com 9 pontos, Ferroviário de Nacala na 9ª com 8, Costa do Sol e Desportivo de Maputo na 10ª e 11ª posição, ambos com 7 pontos. Teste África de Chimoio está na 12ª posição com 4, o Ferroviário de Nampula tem 3 pontos e o Machete de Mocuba está em último lugar com apenas 2 pontos. A próxima jornada, 8ª jornada, reserva-nos jogos interessantes, alguns confrontos com equipas que estão no topo da tabela classificativa, nomeadamente esse grande jogo que vai ter lugar no Caldeirão de Chiveve, entre as formações do Ferroviário da Beira e o Ferroviário de Maputo. Teremos a Associação Black Bulls a receber a Liga Desportiva de Maputo, o Ferroviário de Lixinga vai medir forças com a União Desportiva do Songo, o Costa do Sol vai bater-se com o Desportivo Maputo, Incomato Chinavane, Machete de Mocuba, Teste África de Chimoio, Ferroviário de Nacala e, por fim, Ferroviário de Nampula, Associação Desportiva de Vilanculos. É isso? Sim, a Associação Desportiva de Vilanculos. Nota neste campeonato vai, sem dúvida, para a Associação Black Bulls, continua invicta e com 19 pontos na liderança deste campeonato. Eu penso que nesta próxima jornada vamos ter ali, vai-se medir forças de equipes que a partida nós pensamos que estão equilibradas do ponto de vista de capacidade tanto de competitiva. Portanto, eu penso que o Ferroviário de Maputo e o Ferroviário da Beira, uma delas vai ter que definitivamente mostrar aquilo que é a sua competência efetivamente. A Associação Black Bull, parece-me estrategicamente, tive ouvido o treinador a falar no fim do jogo, que fez agora no fim de semana. Não se assume como candidato? Sim, ele não se assume, fala de meninos, mas eu penso que esta teoria terminou para boi dormir. É uma conversa para boi dormir e penso que os adversários já notaram. Portanto, mal seria com aquela capacidade toda e é capaz de ser, na verdade, a melhor equipe do ponto de vista de condições de trabalho. Portanto, não ganhar o campeonato seria um grande coisa, né? Também advoga dessa ideia de que o Black Bulls entra para a lista dos candidatos deste campeonato? Neste momento, sim. Se o campeonato terminasse amanhã ou daqui a 2 jornadas, continuava candidato.
Entretanto, falta muito. Temos mais de 25 jornadas, não por disputar, mas disputa-se mais de 25 jornadas, e ainda estamos apenas na 7ª jornada. Então, é prematuro falar de títulos, mas podemos começar a levar este clube, esta equipa, com um pouco mais de seriedade. Para quem achou que o Black Bulls vinha apenas para garantir a manutenção, está provado que não é para isso. Em termos práticos, a equipa tem jogado, tem demonstrado muita intensidade nos seus jogos. Podemos recuar um pouco a fita para olharmos para o jogo que fez no campo da União Desportiva de Songo. Praticamente que quebrava as costelas dos defesas de Songo. Por números gordos, 3-0, 4-0. Mas também não podemos ficar a pensar, a não exigir muito desta equipa, porque vamos ficar acostumados a pensar que a equipa tem que começar a ganhar a partir de 3 bolas em diante. Mas são facilidades que os adversários oferecem. Oferecem em função do grande trabalho que o Black Bulls também está a fazer nesta competição. Não podemos apenas tirar o mérito ao adversário, mas em função do trabalho que o Black Bulls está a fazer neste momento, é neste momento candidato ao título. Esperamos que possa conseguir fazer valer o seu estatuto neste momento. Muito bem, então ficamos por aqui. Já não temos mais tempo. Eu sei que poderíamos dizer muito mais sobre este Moçambola 2021. Foi um prazer enorme ter estado na sua companhia. Voltaremos a estar consigo daqui por mais 8 dias. Boa noite e até a próxima.